Antigo Testamento, em Abacuque, capítulo 1, versículo 2, ele perguntou o seguinte ao Senhor: Até quando, ó Senhor, pedirei ajuda e não me ouvirás? Em algum momento de nossa vida podemos ter feito a mesma pergunta. No texto, Deus respondeu a Abacuque, mesmo não sendo a resposta que ele esperava, mas de toda forma ele foi respondido. Hoje, no entanto, estamos querendo saber a mesma coisa que ele. Até quando, ó Senhor, pedirei ajuda e não me ouvirás? Eu me chamo Edna e quero te dizer que a resposta está em toda a Bíblia. Então vamos mergulhar um pouco nela para entender. No livro de Abacuque, que também é repetido em Romanos, Gálatas e Hebreus, no Novo Testamento, fala que o justo viverá de sua fé. Toda relação com Deus é baseada em fé. Mas para que fique claro no seu coração, eu separei alguns versículos que mudarão totalmente o seu relacionamento com Deus a partir de agora. O primeiro deles é Tiago, capítulo 4, versículo 3. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus próprios prazeres, ou seja, pedir mal. No Salmo 66, no versículo 18, diz: Se eu acalantasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Ou seja, ter pecado no coração. Em Tiago, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz: Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, ou seja, duvidar da palavra de Deus. Em Mateus, capítulo 6, versículo 7, diz: E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, ou seja, vãs repetições. Eu quero ressaltar algo nesse versículo, que é o seguinte: o fato de um pedido ser repetido não se torna uma vã repetição. Jesus e Paulo, eles repetiram suas petições. Um pedido só se torna uma vã repetição se constituir apenas de palavras desacompanhadas do desejo de um coração sincero de buscar e fazer a vontade de Deus. Já a mera recitação de uma oração memorizada é uma vã repetição, ok? Só para deixar claro. Continuando, em Provérbios, capítulo 28, versículo 9, diz: Se alguém se recusar a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Ou seja, a desobediência da palavra de Deus. Também quero ressaltar algo muito importante nesse versículo, que é um fator muitas vezes ignorado quanto à nossa receptividade à palavra de Deus, que é exatamente o efeito que ela tem em nossa vida de oração. A palavra de Deus e a oração andam juntas. A gente vê isso em vários versículos da Bíblia. Em Provérbios 15:8 fala: O Senhor detesta os sacrifícios dos ímpios, mas a oração do justo agrada. A lei descrita nesse versículo que a gente viu significa instrução. Se eu não ouço a instrução de Deus, por que ele vai ouvir a minha petição? Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz: Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Diante desses versículos, podemos ver que os principais motivos de nossas orações não serem atendidas são pedir mal, ou seja, fazer orações com segundas intenções, aquelas que não vêm do coração, mas da carne. A segunda é duvidar da palavra de Deus, orar sem fé, desacreditando da realização da própria oração. Vãs repetições, que são orações repetidas sem emoção, sem ter coração nas palavras. Orações decoradas, que não te levam a ter uma intimidade com Deus. A quarta é a desobediência à palavra, ou seja, a desobediência dos mandamentos e preceitos do Senhor. Eu acho que ficou claro ali de que a palavra, ela anda junto com a oração. A maior das provas de amor foi dada a você. Então, ser grato e obediente é o mínimo que podemos fazer para estar próximo dele. E isso está inteiramente ligado ao último motivo, que é o procedimento irrefletido nas relações conjugais. Da mesma forma, se você não consegue honrar aquele que vive debaixo do mesmo teto que você assumiu um relacionamento com ele, você certamente não vai conseguir honrar o Senhor. Mas se você transformar as palavras em atos e os atos em hábitos, Deus olhará para você e ouvirá as tuas orações. Agora, se você quer saber como Deus ouve e como Deus responde às tuas orações, primeiramente, vigie-se e coloque em prática suas orações com fé. Depois, deixa o like aqui e compartilhe essa mensagem com outras pessoas,
pois eu trarei um vídeo de um estudo bíblico falando exatamente sobre isso. Como saber se estou tendo as respostas de minhas orações? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder a notificação. Que essas palavras e tudo o que foi dito aqui sejam sementes em teu coração. Que o Espírito Santo te incomode para que você dê o primeiro passo e te acompanhe nessa feliz trajetória que você fará em seguida. Essa é a minha oração para você hoje. Deus te abençoe. Que Ele mande os anjos acamparem em toda porta e janela de tua casa. Que as emoções de tuas orações tenham um poder tão forte que abalem as estruturas do inferno. Em nome de Jesus. Amém.